Temos aqui algumas pessoas presencialmente, né, presentes, outros estão online, como o professor Mário Chagas, que é um importantíssimo ator nessa história. Eu acho que a Paloma não está aparecendo ao lado da Emília, tá? Esse aqui é o Theo Romano, eu sou Laura Olivieri, Emília Maria de Souza, Paloma Mota. Agora talvez a gente, quando cada um fale, você que abre, esquece o celular e abre ele. Então, boa noite. Em primeiro lugar, agradecendo, né, a disponibilidade de quem pode estar hoje participando. E nós estamos aqui reunidos para, mais uma vez, em função do Museu do Horto, da sua refundação. O Museu do Horto é um instrumento importantíssimo, né, de luta para a comunidade. E nós aqui, parceiros, moradores e também simpatizantes, vamos, no dia de hoje, realizar a refundação do Museu do Horto. E a Laura, fique à vontade, né, para ler aí o documento importante que você produziu. Acontece que o Museu do Horto ele foi fundado no dia 7 de novembro de 2010, né, por mim, Emília, Emerson de Souza, que está online também, a Cristiane Tobias e o Renato Tobias, e a Ana Tércia Lacerda, lógico, do CIESP. Com a colaboração sempre da Paloma Mota, do Theo Romano, do Maurício Aguiar, do Dalvi Gonçalves, de vários moradores que nos apoiaram e fizeram uma associação no sentido de iniciar os primeiros trabalhos de pesquisa que foram realizados. 13 anos se passaram, uma pandemia também, né, nos assolou aí, deixando todo mundo meio desconectado e as pessoas demoraram a voltar a se encontrar. Uma mudança também de gestão, né, na associação que foi fundada e dirigida pela Emília durante muitos anos, né, e depois pelo Emerson, fez com que nós sentíssemos a necessidade, nós, gestores do Museu do Horto, de refundar esse museu como uma entidade completamente autônoma, mas que igualmente servisse ao propósito inicial e de sempre, né, de contar, registrar, divulgar a memória e a história da comunidade bicentenária do Horto Florestal. E por que isso é importante? Primeiramente, porque é uma história muito importante e significativa no seio da cidade do Rio de Janeiro, historicamente. Mas quando a gente construiu o museu nos anos 2002, o processo tudo em história é processual, né? E o processo começou em 2002 e foi formalizado em 2009, 2010. Nesse momento, desses anos, 2002 até 2010, havia uma campanha tenaz na mídia, no sentido de desclassificar os moradores do Horto como invasores do Parque Jardim Botânico. Quando a gente se deparou com essa falácia, que era contada e veiculada nos grandes jornais e na TV, nós sentimos a necessidade de pesquisar oralmente, documentalmente e arqueologicamente, de todas as formas possíveis, né, a memória da comunidade do Horto, para que a gente recontasse essa história, confrontando a narrativa que estava sendo veiculada e que era falaciosa de que os moradores daqui são invasores. Porque ninguém aqui nunca invadiu nem 1 centímetro do parque. Muito pelo contrário, as nossas pesquisas acabaram demonstrando que foi
Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico, né, que se expandiu territorialmente a ponto de aprisionar algumas casas da comunidade dentro de seus novos portões, né. A Associação de Moradores foi fundada na década de 80 exatamente por uma necessidade de fazer frente à especulação imobiliária que se dava na região e garantir os direitos dos moradores. Mas foi, sobretudo, a partir dos anos 2000 que o Jardim Botânico começou a efetivamente expandir o seu território e divulgar que a comunidade era invasora. Por quê? Como é que se deu isso? Em 95, eles ganharam a posse do Solar da Imperatriz, que é um dos mais importantes e antigos monumentos aqui da comunidade. Aqui em cima, na Pacheco Leão 2040. Aqui nós estamos perto dessa localidade. Esse lugar de memória, que foi já uma fazenda de engenho, foi uma fazenda de café, depois foi, dizem, doada pelo Dom Pedro para a segunda esposa dele, por isso se chama Solar da Imperatriz, um lugar que tinha uma senzala no porão, e que muitas histórias são contadas e foram contadas antes dessa apropriação do lugar pelo Jardim Botânico. Para construir um projeto muito digno, que é a Escola Nacional de Botânica. Só que a partir do momento em que eles tiveram a posse desse monumento, eles começaram, então, a divulgar, né, a falácia de que tudo que estava entre esse Solar da Imperatriz e o arboreto, que é lá embaixo, né, na Rua Jardim Botânico, até o limite histórico da escola Júlia Kubitschek, né, que é uma escola municipal fundada pelo Juscelino Kubitschek, com o nome da mãe do Juscelino Kubitschek, para demarcar o que era o início da comunidade do Horto Florestal. Do outro lado, perto do morro, havia um portão, né? A gente tem, eu trouxe aqui o memorial, que depois será divulgado pelo Museu do Horto, nós fizemos um memorial do Museu do Horto, para contar a história do próprio Museu do Horto e, lógico, de por que o Museu do Horto existe, que é para preservar a memória histórica da comunidade do Horto, né? Existem muitos documentos, muitas fotografias, muitas relíquias históricas, né, que mostram esse limite histórico e essa, então, mudança de perímetro que foi, então, oficializada em 2013. Aí foi um grande golpe na comunidade, porque aí, oficialmente, diziam que tudo era Jardim Botânico. Mas, a essa altura, em 2013, nós já tínhamos 3 anos de Museu do Horto. E nós tínhamos junto o que é o mais valioso cabedal do Museu do Horto depois dos moradores históricos. A Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro, que, desde o início, desde a formação da rede, quando nem tinha ainda uma bifurcação, uma multifacetação por estados, né, ela era a rede brasileira de museologia, fomentada pelo professor Mário Chagas, que à época era presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e fundou a rede e o programa Pontos de Memória, né? A Emília e a Natércia frequentavam essa rede desde 2008, 2007, iam em todos os encontros, e a Emília vai até hoje, não falta um. Tanto é assim que vários companheiros que estão aí no chat, né, Kátia, sabem muito bem disso e são companheiros da rede. Bem, de minha parte, eu comecei a contribuir no Horto, eu sou historiadora, né, no ano de 2002, quando a professora do IPUR, Maria Nilda Biso, me apresentou a Emília. E a gente fez, junto com a Maria Nilda, o projeto Nossa História. Ali tudo começou. Ali nós começamos a trabalhar a memória da comunidade. Tem um vídeo chamado Horto Real dessa época e um livro chamado Cacos de Memória, escrito pela Maria Nilda e editado por ela, que atestam essa pré-história do Museu do Horto.
né? Mas em 2010, uma grande festa, na qual o Theo estava presente, a Paloma estava presente, Sim. A filha da Paloma estava presente, todos nós estávamos presentes e estavam presentes os companheiros do Museu da Maré, Cláudia Rose, Carlinhos, Luiz, estavam presentes os companheiros do Museu Sankofa de Memória e História da Rocinha, Firmino, Maria Helena, Martins e o falecido Ronaldo, estavam presentes o querido Sidney Tartaruga e a Márcia, né, do MUF, o Mário Chagas, que é uma figura fundamental em toda essa história, que então era presidente do IBRAM, um cargo importantíssimo, e ele, naquela sempre humildade e deferência a todo e qualquer cidadão que queira fazer a história de sua comunidade. A gente fez um filme que foi lançado na festa de inauguração do Museu do Horto. Esse filme, ele se chama Horto, Lugar de Memórias. Ele foi feito em parceria com o cineasta Emílio Dante, que hoje bomba em Paris, né? E ele foi produzido pela produtora Luz Mágica, em 2010. Tudo voluntariamente, todo mundo engajado na causa, né? Vale a pena checar esse vídeo, ele é interessante. Paralelamente, nós construímos um site que era um grande portal. Nós tivemos a parceria de uma empresa de tecnologia chamada Unito Sistemas, que nos doou gratuitamente uma ferramenta que comportava um portal robusto em que eram apresentados o acervo, os lugares de memória, tudo hiperlinkado e uma série de matérias que a gente ia escrevendo sobre os projetos que realizávamos. Na festa de fundação também houve a roda de capoeira do parceiro mestre Camurça da PUC-Rio e a apresentação de artesanato das senhoras moradoras do Horto, a famosa feijoada da tia Elza, que é um arraso, que é tia Elza, a mãe da Emília, uma figura importantíssima, matriarca dessa comunidade, a gente está na casa dela. Que faz parte de uma memória incrível do Horto. Quilombola. E que é raiz. Que é raiz, que era a rainha, né, Paloma? Sim. Quer falar mais? Que era uma rainha que levou muita coisa, né, trouxe muita coisa de lá de trás até hoje, e que faz parte dessa raiz, dessa força. E que está sempre, toda a família sempre esteve gritando, sempre esteve apoiando. Acontecia uma desapropriação, eram os primeiros a estarem, eram os primeiros a gritar, eram os primeiros a estarem nas portas das pessoas para poder lutar pelaquela apropriação daquela casa. Então, eu acho que... E eu acho que a gente deve muito a eles também. Sim, sim. Né? Eu tenho 40 anos de Horto, né? A minha família também vem daqui, mas não é uma raiz que vem da raiz desde quando eles estiveram aqui, porque aqui tem coisas ancestrais quilombola. E eu acho que aqui é um lugar fundamental para começar sempre, estar sempre pronto o Museu do Horto. Né? E o Theo quer falar um pouco também sobre isso. O Horto, na verdade, é um lugar de quilombo mesmo, né? E acho que essa refundação do Museu do Horto vem reafirmar isso mais uma vez, para enaltecer realmente as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa permanência aqui, e lembrar que a gente não começa hoje, né? A gente começa uma história que já vem há 200 anos, que começa não com as famílias que vieram como funcionários do jardim, mas de escravos, de quilombolas, que firmam aqui como um espaço de resistência e que isso vem se perpetuando ao longo dos anos e sempre nessa luta, nesse embate para acabar com essa dualidade de invasão, de não pertencimento, de embranquecimento de uma terra que é preta e que é nossa também. E é essa identidade preta, quilombola,
ancestral, que o Museu do Horto trabalha desde a sua fundação e vai continuar trabalhando. Será ótimo que outros projetos possam trabalhar de outras maneiras. Hoje em dia, a PUC-Rio, por exemplo, está muito interessada em estudar aqui o Horto, sabe? Outras universidades. Parece agora que virou um pouco moda, né? Uma extensão comunitária em que chegam para... Acho ótimo, né? Mas é muito importante conhecer a história pregressa, a história ancestral, e as pessoas que, como a Paloma falou, trabalham nessa causa, não é de hoje, né? Heranças e legados de gerações, né? Então, acho que essa é a missão. Eu queria só, para terminar, e todo mundo poder falar mais, dizer que lá na Fundação, o Museu do Horto tinha um conselho de notáveis, porque era tão tenaz a campanha midiática que se fazia contra, né, que a gente buscou personalidades que estavam muito a serviço da luta que acompanhavam. Esses companheiros dos museus comunitários que eu já citei, o Museu da Maré, na figura da Cláudia Rose, representando o Conselho. O Museu da Maré, a gente tem que dizer que foi a nossa inspiração. O Museu da Maré foi um dos primeiros, o primeiro no Rio de Janeiro a ser fundado em 2006. Né? Então, o Museu da Maré é uma referência para qualquer pessoa que queira estudar museologia social e a rede de museologia. Nós viemos logo depois. Né? Sim. Quando o Museu da Maré foi fundado, a Emília estava lá, já estava participando. A Karen Workman é a diretora e fundadora do Museu da Pessoa, do qual hoje nós somos um núcleo. O Museu do Horto hoje é um núcleo do Museu da Pessoa, o que muito nos honra também. Né? Mais uma rede importante e de uma atuação política que fortalece, porque os coletivos e as redes fortalecem as ações individuais. E a gente honra e agradece a cada parceiro da Rede Museologia Social, dos Pontos de Memória e agora do Museu da Pessoa. A nossa querida professora Denise Fonseca, que era da PUC-Rio, hoje está aposentada e fundou um instituto de educação socioambiental, ela fez uma postagem linda hoje no Facebook, reconhecendo a importância da liderança da Emília nessa comunidade, né, e a importância do Museu do Horto na pesquisa histórica dessa localidade. Né. O Miguel Baldez, né, a gente não sempre pode... presente. Fale do Miguel Baldez, Emília. O Miguel Baldez, ele é uma pessoa, um anjo, que, assim, literalmente mudou a história jurídica da comunidade, né? Que nós víamos, ele chegou num momento em que nós estávamos, assim, bastante perdidos, né, no atendimento jurídico, que nossos advogados anteriores haviam falecido, e começamos a bater cabeça procurando um escritório de advocacia que nos entendesse. Então, a Beth, né, uma jornalista, nossa amiga também, que é uma das cofundadoras do Museu do Horto, Beth Kleiman, né, apresentou ao professor Miguel Baldez, e nós fizemos a nossa primeira reunião na Faculdade Cândido Mendes, e a partir daí ele passou a atender de forma gratuita a comunidade, sempre reconhecendo e frisando o direito à moradia, defendendo o direito à moradia, a permanência da comunidade, não é? E a necessidade de se fazer, do governo federal, fazer uma regularização fundiária que ofertasse, né, oferecesse a terra, que desse o direito à terra, o direito à moradia dos moradores tradicionais dessa comunidade. Assim, ele foi uma pessoa fundamental na nossa vida, na nossa história, não é? Salve, Miguel Baldez. Presente. Salve. E ele nos apresentou a Célia Ravera, que foi outra importante militante e também era do Conselho. E a Maria Nilda Biso,
muito importante na nossa história, foi quem me apresentou a Emília em 2002 e começou o primeiro projeto que formou jovens que pesquisaram toda essa história. Na época você era criança, então você não fez parte... Porque se você fosse jovem naquela época, você ia ter... Tive vontade de participar desse grupo, que eu te conheço. Então, é isso. Muitas pesquisas foram feitas, a gente em breve terá um novo site e nele estarão todos os documentos. Quando, em 2013, houve um golpe do Jardim Botânico articulado com uma comissão interministerial para dizer que tudo isso aqui, do solar até a Jardim Botânico, era parte do Instituto, né? Nós fizemos um dossiê histórico que foi entregue à SPU e ao IFAM, vários órgãos do governo federal, a Fundação Palmares, uma nota técnica de repúdio às resoluções do IFAM que embasavam a questão toda do Jardim Botânico, teses de mestrado, de doutorado minha e da Carolina Pires em defesa da história da comunidade, outros artigos super importantes, e isso que acho que Theo podia até falar um pouco mais, Paloma, reafirmar, só para terminar, que a população do Horto tem a resistência quilombola cravada no coração de sua identidade, da história e ancestralmente, material e imaterialmente. Por isso, o Museu do Horto reafirma essa identidade quilombola, tradicional, negra na sua resistência, uma comunidade vivendo em equilíbrio sempre com o meio ambiente, né? E um museu que, desde a sua fundação, estava update com o que havia de mais moderno na museologia, porque a gente era, ao mesmo tempo, museu de percurso e museu virtual. Sim. Lembra? Sim, nós levávamos pessoas nas caminhadas do percurso dos quilombolas, nós levávamos as pessoas para o caminho dos cafezais, para a Vista Chinesa, para as 93 cachoeiras que são catalogadas aqui em cima, na Floresta da Tijuca. Então, tivemos uma vasta presença de alunos da PUC para o reconhecimento do local, e sempre falando sobre o museu, sempre falando dos quilombolas, sempre reafirmando nossas origens, inclusive mostrando coisas, artefatos que foram encontrados, né, em algumas escavações assim que poucas nós conseguimos fazer, inclusive na casa da tia Elza, a fundadora da feijoada, no próprio quintal dela, vários artefatos de escravos que foram encontrados, né, que ela escavando para fazer obras e dentro da casa, e encontrou vários artefatos de escravos, ficou uma coisa muito forte, ficou muito, inclusive, estou até arrepiada, porque foi momentos que eu vivi muito aqui e vi isso acontecer, e aquilo me deixou muito pertencente do lugar, porque parecia que eu já vivia naquele momento, e vendo aqueles talheres, aquelas coisas, aquelas relíquias próximas de mim, aquilo me chorei, aquilo me encantou, e também mostramos para vários alunos que vieram aqui, que pesquisaram, que viveram também junto com a gente, pessoas do mundo inteiro, da França, da Alemanha, da Itália, olha, Portugal, foram tantas riquezas assim, culturais que eu vivi nesse momento, e o museu pôde me trazer isso, né? O povo do quilombola e o povo dessa casa, e essa resistência linda que tem hoje o quilombo aqui dentro, isso me faz hoje até estar aqui, né? Eu faço faculdade de fisioterapia, eu tenho um estúdio, eu trabalho o dia inteiro. Hoje eu falei, não, eu vou estar aí porque eu preciso passar para as pessoas o que eu vivi, porque foram momentos muito importantes, e o museu tem que resistir, o museu tem que existir, e a Emília é esse museu, e essa casa é esse museu, o Horto é esse museu. A parte aqui de cima... O Museu do Horto, ele é um todo,
né? Ele abraça o horto, ele abraça, abraça o território, ele abraça a vista chinesa, ele abraça o solar da Imperatriz, ele abraça o Balança, ele abraça o Caxinguelê, ele abraça o Morro da Margarida, sabe? Ele vai abraçando... Que foi o primeiro sítio, o Morro das Margaridas. O Morro da Margarida. Século XVI ainda. Verdade. E se estende até a Gávea, né? Porque lá na 122 tem lá também bastante sinais dessa ancestralidade. O Museu do Horto é o horto inteiro, né? Ele abraça essa Pacheco Leão, ele abraça a Dona Castorina, ele está com essa resistência, né? Ele resiste isso tudo e eu acho que tem que ser respeitado. A gente está num momento de luta e é bom esse momento, porque se não tiver luta não tem vitória, né? Então eu adoro uma luta, a luta é muito importante. Tem que lutar. E a gente tem que lutar por essa causa sempre, porque a gente tem que se fazer presente para sempre aqui. Acho importante dizer que o Horto, ele teve algumas ondas de população que vieram por motivos diferentes, né? Houve as fábricas de tecido no século XX. Essas pessoas, lógico, não eram quilombolas. Não. Mas a gente está falando de um horto quilombola, porque a gente quer reafirmar essa identidade, por essa razão que Paloma e Theo e Emília viveram, acho que muito substancialmente, se você quiser falar um pouquinho de como tem uma espiritualidade, o Horto é esse lugar também de encontro de espiritualidade, né? Quando a gente fazia as caminhadas lá dentro das matas, fazia as rodas de capoeira embaixo das árvores, a gente podia sentir essa atmosfera que não tem necessariamente ligada a nenhuma religião, mas a própria espiritualidade. Sentir que existe sim uma energia vital que transita por aqui, que é diferente de qualquer outro lugar. O Horto em si tem esse lugar de ambiente de perto da Mata dos Rios, que traz uma força da natureza, que mostra que a gente está abraçado pela história, né? Pelas pessoas, os espíritos que vieram antes da gente e continuam nos ajudando a continuar. E acho que um dos papéis do museu é trazer isso também, né? E mostrar isso para os outros, mostrar isso até para a própria população mesmo, né? Ensinar, né? Sim, porque às vezes a gente passa meio que despercebido, né? O papel do museu é esse também, de chamar atenção, porque está tão perto e a gente acaba não prestando atenção nas correrias, né? Hoje eu conversei com a minha professora de português lá no estúdio, minha primeira professora de português, no Camilo Castelo Branco. E eu falei para ela assim, professora Elza, como é interessante o Horto, ele é tão unido, ele é tão grudado, ele é tão positivo, que eu consigo ver que é o único bairro no Rio de Janeiro que não é dominado por tráficos, por tráfico de drogas. Não tem milícias, não tem... Ele só tem amor, ele só tem energia, ele só tem mata, ele só tem cachoeira, só tem energias deliciosas. E isso é a população, isso é o povo do Horto. O povo do Horto, ele traz essa energia de acolhimento, de amor, de cuidado. Os próprios moradores cuidam dos jardins, os próprios moradores... Outro dia eu fui buscar minha filha na casa do pai dela e o morador do Horto, ele estava retirando um filhote de jiboia do fogão, que entrou no fogão dele. E ela enrolou no braço dele, ele segurou na cabecinha dela e falou, eu vou soltar ela ali. Aí eu falei, não, peraí, antes de você soltar, deixa eu dar um carinho nela. Ele lá deu um carinho, meu marido falou, pelo amor de Deus, eu falei, ele dá um carinho também, é gostoso. E essa energia que é muito surreal, né? Sim. Que é muito bonita. Porque em outro lugar, a pessoa fala, meu Deus, mata essa cobra. Não, ele pegou a cobra com todo carinho e foi soltar ela no rio, no mato. Né? E isso é lindo. Aonde você vê isso, sabe? Isso de repente no Paraná, um exemplo para justificar isso, que a gente polui, que a gente agride, que a gente desmata. Sim. A comunidade do Horto vive em harmonia com a natureza, com a preservação, com o reflorestamento, com contato direto com os animais, sem agredir, uma comunhão de verdade, né? Sem agressão.
Tem um irmão daqui, o Betinho, que ele vai no Rio e limpa, vai limpando para não ter uma tromba d'água e carregar as coisas. Então ele vai lá com todo amor, com todo cuidado e faz morador, né? Não é, e ele não recebe nada por isso, ele recebe só o amor do lugar, da mata, da vida. Mário Chagas, isso é muito importante, sabe? Porque hoje as pessoas estão muito material. Sim. E quando você vê uma pessoa que ama o seu lugar e você vê ela cuidando com aquele, sabe? Não é só para mim, é para um todo. Pode chamá-lo. Gente, vamos dar uma chamadinha pro professor Mário Chagas. Boa noite, querido! Boa noite. Boa noite a todas, todos e todas. Boa noite, querido. Saudações. Primeiro, quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, todas e todos, e dar os parabéns para o Museu do Horto, saudar esse 13º aniversário e saudar esse momento da refundação do museu. Isso tem a maior importância, a maior significação. Hoje, à tarde, eu estive no Museu de Favela. Olha, que legal. Para um almoço. Fui ao MUF, almoçar no MUF, comemorando os 15 anos do MUF. Vejam que coisa maravilhosa. O Museu da Maré comemorou 17 anos. É um adolescente, com alguma rebeldia. Né? O MUF comemorando 15 anos, debutando, e o Museu do Horto, 13 anos, nesse momento especial. 13 tem um significado de mudança, transformação, muitas coisas acontecendo. Então, parabéns ao Museu do Horto, parabéns à aliás, concretamente, eu proponho aqui. Vamos cantar. Parabéns para você nesta data. Muitos anos de vida longa para o Museu do Horto e salve esse momento de refundação. Saudações especiais para Emília, Emerson, Tia Elza, saudações, Paloma, Theo, né? Saudações. Opa, olha aí. Salve. Salve. Axé. Axé. Então, olha, minhas amigas e amigos e amigas, é um momento de verdade muito especial esse que nós estamos aqui vivendo. Eu preciso, Laura, fazer um pequeno ajuste na sua fala, porque eu tenho consciência de que estamos aqui produzindo memória. Eu nunca fui presidente do IBRAM, Laura. Mas não faz mal. Para mim foi. Aceite seu carinho. Eu só preciso fazer o ajuste, né? Como temos muitas pessoas assistindo, isso fica aí na memória. Na verdade, eu era diretor do Departamento de Processos Museais do IBRAM. Aliás, entre os diretores, eu fui o único, nunca fui nem diretor substituto, para você ter uma ideia. Nem diretor substituto, nem interino. Nunca fui presidente. Eu digo Mas assim. para a gente é. Mas para a gente é. Era grande, estava lá dentro. Ajudou muito. Eu sei. Mas também isso é importante porque eu estou comprometido com a museologia social, eu tenho militância nesse campo, estou comprometido com o Museu do Horto. Assim, como eu cheguei no Museu do Horto? Né? Bom, claro, eu já vinha de um trabalho lá na Maré. A minha aproximação com o povo da Maré vinha já do final do século passado, né? E início do século, né, 21, depois, especialmente, de 2003, quando eu assumi essa função de diretor, de construção da Política Nacional de Museus, de construção do IBRAM,
Na verdade, isso sim, Laura, eu sou fundador do IBRAM. Eu sou de verdade fundador do IBRAM, ou pelo menos um dos fundadores do IBRAM. Orgânico, tá lá. É claro. Né? Nesse sentido, eu sinto-me mesmo como um intelectual orgânico no mundo dos museus, da museologia social e do IBRAM, portanto. E, na verdade, eu já estava ali nessa militância quando foi possível a criação do Museu da Maré em 2006, antes da criação do IBRAM. O IBRAM foi criado em 2009. Veja, Emília, como isso é importante, né? Porque em 2009 o IBRAM é criado, em 2010 o Museu do Horto surge. Né? Ali, 7 de novembro de 2010, o Museu do Horto surgindo num processo que é isso que a Laura já relatou lindamente, né? Num processo épico e lírico ao mesmo tempo, um processo lindo de construção e que já vinha de 2002, portanto, já temos aí, Laura, 21 anos. Pensa isso, né? 21 anos, e esse processo já vinha acontecendo até que desemboca na criação do Museu do Horto. Como eu cheguei ao Museu do Horto? Na verdade, a Natércia, né, fez pontes ali importantes. Eu tinha me aproximado do Museu São Cofa, lá do povo da Rocinha. Então, e ali nós sabemos que há um caminho, né, o caminho do Capim Santo ou do Capim Sagrado, que liga Rocinha ao Horto. A Natércia fez uma ponte dizendo: Mário, vamos lá, vamos ver e tal. Foi quando eu conheci Emília, Emerson, Laura, tia Elza e essa turma toda. E eu tive, para minha alegria e felicidade, a oportunidade de acompanhar o Museu do Horto desde o seu princípio, desde o seu nascimento ali. Portanto, há 13 anos atrás. Theo, possivelmente, me diz a Laura que nós temos fotos juntos. Então, temos aí uma história, viu, Theo? Você, de certo, era ali um menininho, e eu também era mais menino, né? Então, mas essa coisa que foi ali sendo feita. Quantas vezes nós não fizemos a caminhada, né, ali pelo caminho do Capim Santo ou do Capim Sagrado, andando pela floresta, tal, desde o Museu da Cidade, lá do Parque da Gávea, atravessando tudo aquilo até chegar no Horto para saborear, participar de uma feijoada. A feijoada da tia Elza não é uma coisa qualquer, é um patrimônio. Não. É ancestral. É histórico. É histórica, é um patrimônio. E vai voltar. Isso é que é importante. E, Emília, deveria ser registrada como patrimônio do Horto. Feijoada. Tem a missão. A missão. Vamos fazer esse registro importantíssimo. Né? A feijoada, porque a feijoada não é só comida. A feijoada é uma celebração espiritual, é arte, é uma coisa da maior importância. Quantas vezes não fizemos, Emília, você se recorda, exposições, Laura, em varal de fotografias. Sim. Na associação. Mas é aí que eu quero chegar. Mas qual era a importância disso tudo? Ali estava configurado, né, ou configurada, ou configurado, né, como está até hoje, né, a compreensão do Museu do Horto como uma ferramenta de luta. O Museu do Horto é, inegavelmente, uma ferramenta de luta. Não é um museu de contemplação, não é, por mais que seja importante a contemplação, eu não estou aqui negando a contemplação, isso é importante, mas o Museu do Horto é um museu que se assume como uma ferramenta de luta. Falar em museu, eu penso assim, eu tenho dito isso em alguns
em algumas oportunidades, né? O Horto utilizou e utiliza a ferramenta museu sem pudor. Se ela serve à luta, utiliza. Se ela não serve à luta, não utiliza. Mas ela serve à luta. Portanto, vamos utilizar a ferramenta museu a favor da luta dos moradores do Horto. E é isso que temos feito. Porque, por meio do museu, por intermédio do Museu do Horto, foi possível demonstrar de modo muito claro, apresentar de modo muito claro documentos comprobatórios da permanência dos moradores no Horto há 80, 100 anos. Portanto, não somos invasores, não são invasores, estão aqui há 80 anos, há 100 anos. Eu conheci algumas dessas pessoas, fiquei emocionado diante delas, Paloma, porque, na verdade, são pessoas que já estão no Horto há tanto tempo e que viram o asfalto chegar. Verdade. E que viram a Rede Globo chegar. Verdade. E que viram os novos apartamentos chegarem. Já estavam lá. Então, quem são os invasores? Quem são os invasores? Viram os novos ricos chegarem. Viram a burguesia chegar. Quem são os invasores? Eles já estavam lá. Portanto, acusá-los de invasores era uma injustiça social da maior, assim, gravíssima. Maior grosseria. Gravíssima, da maior grosseria, gravíssima. Então, esses pontos são importantes porque o Museu do Horto permitiu isso, Emília, e continua permitindo. Portanto, no momento em que nós refundamos o Museu do Horto, e eu fico feliz de vocês me darem a oportunidade de participar também desse movimento de refundação, né? Nesse momento que nós refundamos o Museu do Horto, nós também devemos reafirmar os nossos objetivos. O Museu do Horto tem compromissos com o território. Claro que tem compromissos com o território, mas tem compromissos com as gentes, com as pessoas, com a população desse território, que habita esse território. Tem compromissos com o meio ambiente? Sim, claro que tem, mas tem compromissos com a vida, né, do meio ambiente, com a vida que habita tudo isso, mas também com a vida das pessoas que aí estão, né? Os moradores do Horto não são aqueles que poluem esse ambiente. Não são eles que fazem isso. São os que cuidam do ambiente. Ao contrário, exatamente, são os que cuidam, Paloma. Isso, Paloma, está em relação com uma coisa que eu tenho falado em alguns momentos, que é assim, eu tanto falo que o museu que não serve para a vida não serve para nada. Nada, verdade. O museu que não cuida da vida não cuida de nada. Porque é isso, essa museologia social que o Museu do Horto pratica, que alguns outros museus praticam, essa museologia está comprometida com o cuidado da vida, o cuidado do ambiente, o cuidado em suas diferentes esferas. Mas esse espaço, né, ou essa dimensão de um museu, né, que cuida da vida, que está a serviço da vida, que cuida das pessoas, que cuida do ambiente, que cuida do território, isso é importantíssimo de ser levado em consideração. E, Emília, jamais perder essa dimensão da luta. Eu penso, sabe, Laura, que nós estamos nos devendo. Nós nos devemos um novo site, você já falou, né? Isso é importante. Nós devemos isso. Nós nos devemos, Emília, um bom livro sobre o Museu do Horto. Vamos produzir esse livro, Emília. Vamos reunir, né? Vamos reunir material, reunir os moradores, reunir essa história do Horto e do Museu do Horto, produzir esse registro, né? Porque também essa é uma forma de dizer para os aventureiros, né, o Museu do Horto existe, resiste, está conectado, está antenado,
está ligado a muitas outras, né, a muitas outras iniciativas de museologia social, e isso tem uma importância extraordinária. Na verdade, o Museu do Horto dá uma lição, sabe, Emília? Não, o Paloma e todos que nos assistem. Dá uma lição. Não é o único a dar a lição que eu vou dizer agora, né? Mas ele dá essa lição, que assim, que o museu pode ser uma excelente ferramenta de luta a favor da defesa dos direitos humanos, dos direitos à moradia, dos direitos à terra, né? Então, um tema que eu ouvi muitas vezes Miguel Baldés falar, né? A luta com a defesa, né, fundiária, a defesa da terra, a defesa do direito à terra, do direito à habitação. Eu ouvi muitas vezes isso. Eu ouvi, devo dizer, na defesa de tese da Laura, eu estava lá, né? Era da banca. O Baldés fez uma fala maravilhosa, linda, 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 assim como a nossa bem querida Margarida Souza Neves, que estava lá, falou, Paloma, desses artefatos que a tia Elza... Lindo! Ela dizia, olha, a tia Elza opera no campo da memória, não é no campo da história, é numa outra coisa. E aí ela dizia, a memória é uma borboleta que voa. Uma fala inesquecível da Margarida Souza Neves, dizendo, não vamos nos amarrar no campo da história. A Laura lembra disso. A história, né? A memória pode voar, é mais afetiva. E era nesse campo que a tia Elza, né, operava. Eu não quero me alongar, eu quero apenas deixar aqui registrado o meu depoimento de apoio total ao Museu do Horto, de apoio à refundação do Museu do Horto. Quero parabenizar 13 anos. Emília, é simples, né? Um país que comete sistematicamente, né, assassinato de jovens negros e negras, né? Um museu negro, o Museu do Horto é um museu negro, né? Chegar a 13 anos, mas vamos cuidar desse nosso pequeno museu. Vamos cuidar da vida dele, vamos projetar vida longa para o Museu do Horto, vamos trabalhar nisso, vamos ficar atentos para a articulação do Museu do Horto no âmbito do IBRAM, isso é importantíssimo. O Museu do Horto está lá entre os primeiros participantes de memória. Eu lembro, o Emerson vai rir de mim, eu lembro do Emerson com orgulho, né, utilizando uma camiseta com a logomarca Ponto de Memória. E ele só fazia... Ponto de Memória. Ele só fazia visitas guiadas com aquela camiseta Ponto de Memória, né, que era uma espécie de mandala, né, e o Emerson, né, utilizava aquilo para cima e para baixo. Então, Emerson é o nosso griot. É verdade, é o nosso griot, né? Então é isso, sabe? Emília, Paloma, Theo, Emerson e todos e todas que nos assistem. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Que bom, Emília, que você tem aí Santos Poderosos, Proteção Poderosa, que você chamou e tudo deu certo, e a live deu certo. Oxalá, você chamou Oxalá, Oxalá veio aqui nos consolar, né, trazer paz para os nossos corações, e eu fico bem contente com tudo isso. Então, bom, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Vamos cuidar da vida. O Museu do Horto cuida da vida. Isso é muito importante. Diga, Laura. O Emerson, a Ana Tércia e a Carolina Pires, assim como você, estão participando online, mas eu acho que não chegaram. O Emerson está chegando. A gente queria muito que ele chegasse. A gente queria muito agradecer a cooperação técnica da Kátia. Você pode chegar aqui, Kátia? Sem a Kátia. E a Natália Lardosa da Rede.
E a Natália Lardosa, da Remus, a gente talvez não tivesse conseguido transmitir, porque Sabe, deu um tipo... Kátia, fica aí, Kátia. Coisa da tecnologia. E a Ana Tércia, você sabe, ela não tem nem WhatsApp. Então, a gente não conseguiu passar o link para ela em cima da hora. Mas eu queria que você soubesse que eles estão juntos espiritualmente. Mas essa é uma das primeiras lives. De muitas que virão. E eles vão ser super participantes. E dia 18, né, Mário? Emília vai falar disso. Peraí, mas olha só. Estamos nos organizando para fazer um encontro da rede de museologia social. Vamos estar recebendo os companheiros da rede aqui e oficializar a refundação do Museu do Horto. Com a feijoada já ou não? Com a feijoada. Quem pediu hashtag feijoada? Menina, olha só, mas então eu vou pedir. Olha só, vou pedir feijoada e uma exposição de varal. Nós temos que... Estamos providenciando a exposição de varal. Com fotografias, tal. Kátia, parabéns para você e para Natália, bem querida, que deve estar nos assistindo. Eu falei com ela ontem, hoje, e ela preocupadíssima. Mas, olha, fico super feliz, Kátia, que você deu a vida nesse negócio. Foi muito bom. Sim. Pode deixar. Chegou agora aí. Sim. Chegou alguém? Essa menina aí, tá aí linda. Netinha. Minha bisneta. Ó, mais uma. Olha lá. Mais uma. Olha que lindeza. Tá vendo? E a geração vai se fazendo, e vai tendo, e vai acontecendo, e ressignificando. E a gente tem também presente, que não quer aparecer, mas é uma figura de fundamental importância na família, né? Na história do Horto também, o marido da Edna, o João Belisário, que voltou de Angola, né? É um intelectual, uma pessoa que a gente respeita muito. Isso. Está aqui com a gente no sofá, e o companheiro da Paloma também. Sim, Felipe Mota. E quando você vier aqui, você vai conhecer eles no dia 18. Claro, claro. A Edna eu já conheço bem e tal, então beijo para a Edna, mas adorei ver essas crianças, sabe por quê? A Edna está tomando conta das crianças. Olha, Emília, quando apareceram aqui as crianças, eu de imediato me lembrei do Ailton Krenak com o seu livro O Futuro Ancestral. Porque o futuro é ancestral. Né? Verdade, é importantíssimo repetir isso, retomar essas ideias e compreender que o futuro é ancestral. Só há possibilidade de futuro com o reconhecimento da ancestralidade. Exatamente. É o passado ressignificando o presente e o futuro. Isso, se liga com os mais novos, se liga com as crianças. Então, as crianças também são, de algum modo, os nossos ancestrais, nos revisitando, voltando. O futuro é ancestral. E aqui estamos renovando os compromissos com a ancestralidade. Bonito isso. Muito lindo. Obrigada, sensacional. Obrigada, meu querido. Obrigada, mestre. Sensacional. Maravilhoso. Gratidão. Gratidão. Valeu. Beijo. Muito obrigada pela sua participação ilustre. Valeu, Paloma. Muito obrigada. Maravilhoso o seu momento com a gente. Gratidão sempre. Se ela não quer fazer uma fala. Se alguém entrar na live para falar, a Natália Lardosa está dando um... Eu não sei essa parte. Se alguém entrar na... A Carol está nesse grupo. Eles estão escrevendo aqui, o chat está funcionando. Isso fica gravado, cara? O pessoal está Vê se tem alguém aí para falar. Maravilha. Quer dar uma Rede de boa Museologia Social do Rio de Janeiro. Participando, divulgando, obrigada, Olha Museu que do lindo. Horto, Sandra Maria, Felipe Mota, Elison Santos, Maria Cristina Lopes, Sandra Maria, Felipe Vou Mota. passar para o Edson. Sandra Maria, O Edson está aí? memória não se remove. Elison Nunca. Santos. Memória não se remove nunca. Elison Santos, Felipe Mota.
E Emerson Souza. Emerson Souza chegou aí, ó. Chegou o Emerson. Olá, boa noite, pessoal. Fala, Anderson. Vai participar o Emerson? Emerson. Estou no... Ele está dizendo que ele está... ônibus. Conexão, né, gente? Às vezes um problema de conexão. Ele está no 409. Né? As pessoas trabalham. Está no corre. Todo mundo trabalha muito aqui. Hoje, como a Paloma falou, fechou a agenda para estar aqui, sabe? A Paloma, eu sei o quanto que trabalha, quer dizer, todos nós trabalhamos muito. Meu chefe ficou um pouco com a cara envezada assim, que eu falei que eu tinha que sair 4h30, né? E esse é o nosso compromisso de estar juntos sempre aqui. E dia 18, acho que vai ser o grande momento. Beleza. Pessoal. Obrigada, Mário. Muito obrigada. Obrigado, mestre. Beijo para vocês. Fiquem bem. Amém. Você também. Até dia 18, hein? Abraço. Tchau. Valeu. Abraço. Beijo. Tchau, Museu tchau. do Horto. Hashtag Viva o Museu do Horto. Agradeço a participação de todos, ao apoio aí de todos os companheiros da rede. Um abraço em todos os companheiros da rede e nos encontraremos, com a graça de Deus, no próximo dia 18, na reunião da rede. Ok, gente? Aqui na sua casa. Aqui, vou passar o endereço para todo mundo, aí no grupo, para que estejamos aqui fazendo a nossa próxima reunião da Rede de Museologia Social. Ok? Com feijoada. Com feijoada. Os nossos parceiros. Um abraço em todos vocês e obrigada, gente. Até mais. Tchau, obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau. Viva o Museu do Horto!